Eu estou absolutamente estarrecido com essa notícia de que Fábio Carille teria mentido a respeito da principal joia da base do Santos, que se chama Miguel Terceiro, ou mais conhecido como Miguelito. Miguelito, um jovem boliviano que jogou as eliminatórias da Copa, agora, profissionalmente, no primeiro escalão. Na última data FIFA, a Bolívia cravou 2 vitórias, uma goleada em casa diante da Venezuela. Miguelito fez gol. E depois, Miguelito fez o gol da vitória, da primeira vitória dos últimos 30 anos da Bolívia fora de casa, diante do Chile. Logo depois de tomar o empate naquela tremenda falta de fair play da seleção chilena. Quem fez o gol e um golaço? Miguelito, Miguel Terceiros. E aí ele volta para o Santos e volta para jogar o Sub-20. Né? Uma coisa absolutamente estarrecedora, um jogador de muito potencial, que sempre se destacou na base do Santos, que sempre pediu passagem. A última atuação dele no profissional tinha sido minutos finais do jogo contra o Vila Nova, lá em Goiás. Vila Nova, que é o melhor mandante da Série B. Ninguém tem o desempenho em casa que o Vila Nova tem, e o Miguel ali em 10 minutos colocou 2 caras na cara do gol, e os seus colegas ali, foi o Pedrinho, se eu não me engano foi o Otero, o outro, perderam gols feitos. E nunca mais voltou a campo, sempre jogando pelo Sub-20, sendo rebaixado. Nas entrevistas coletivas o Carille disse que não o vê como um meio-campista, e mais recentemente cometeu o absurdo, uma coisa assim vergonhosa de dizer que não fazia a menor ideia que o Miguelito jogava pela meia-direita, porque foi assim que ele jogou nos jogos das eliminatórias, e o Carille disse não conhecer. Só que acontece que o Miguelito joga ali desde sempre. E o treinador do Santos diz publicamente desconhecer a posição que o melhor talento da base do Santos joga. Isso é olhar para a base no time que mais dá espaço para a base no Brasil, historicamente. Isso é um absurdo. É um treinador que não estuda, um treinador que não olha a própria base, um treinador que não sabe o que está fazendo lá. É uma coisa abjeta. Mas teve uma mentira que aparentemente surge e que me deixou assim, porque até então discordar, até então achar que o Carille não acompanha, tudo isso nada me surpreende. Carille, para mim, é um técnico nota 5,5 e nunca vai passar de ser isso. Um cara que fala abertamente, publicamente, que não muda o esquema, porque vai sempre jogar assim, sempre fez sucesso assim e não importa, só vê futebol assim, é um técnico absolutamente limitado, né? Agora, você mentir, você usar de uma informação falsa para justificar uma alternativa que você tomou porque você quis fazer, isso é um absurdo e eu vou chegar lá. Mas antes, hoje tem jogo de Libertadores. Dois jogos, na verdade, né? Atlético Mineiro e Fluminense e São Paulo e Botafogo. Gente, eu quis aproveitar essas odds aqui da KTO, porque essa combinação, se eu acertar, eu colocando 5 volta a 83. Qual é a combinação? Eu acho que o Atlético Mineiro ganha do Fluminense, independentemente de quem vai se classificar. Jogando em casa, eu vejo vitória do Atlético Mineiro. São Paulo e Botafogo, eu acho um confronto muito equilibrado. Pode dar as 3 coisas aqui: vitória do São Paulo, empate e a vitória do Botafogo. Eu resolvi ser conservador e apostar no empate, lembrando que isso aqui é em tempo normal, tá? Não importa quem vai ganhar nos pênaltis, etc e tal. E não vejo o Peñarol cravando em cima do Flamengo de novo. Vejo um empate, vejo um jogo que o Peñarol vai levar no banho-maria, vai empatar com o Flamengo e vai sair classificado. Se esses 3 jogos aqui, se essas 3 combinações de resultado, independentemente dos resultados, mas vitória do Atlético, empate entre São Paulo e Botafogo e Peñarol e Flamengo, tudo isso no tempo normal se concretizar, a odd está 16,24 agora. Ou seja, colocando 5 aqui, ó, volta para mim R$ 83,48. É uma odd que eu resolvi arriscar, é difícil de dar, obviamente, mas eu acho que são 3 resultados bem plausíveis aqui, 2 empates, uma vitória do Galo. Eu acho que pode acontecer, e se acontecer eu vou ganhar uma graninha. Então, vou fazer a aposta em tempo real aqui com vocês. Aposta feita.
É bom lembrar que a gente tem um cupom aqui na KTO de 20% de bônus em cima do seu primeiro depósito, beleza? Aposte na KTO porque, pô, com tantos problemas que tem aí por bets, né? A KTO é uma casa de apostas absolutamente idônea, isso é importante dizer, pode ficar tranquilo, mas assim, sem loucura, pelo amor de Deus, não vai comprometer a sua renda, é para você se divertir se tiver condições. Se for maior de 18 anos, se não tiver condições, se for qualquer dinheirinho que você colocar for te atrapalhar, não faça isso agora, espere um outro momento, beleza? Colocando o nosso cupom FBOTECO no seu primeiro depósito, você tem 20% de bônus para poder brincar lá na KTO. Bom, Fábio Carille, voltando ao assunto aqui. Qual que é a mentira de Fábio Carille? Para isso, eu vou colocar o meu fone aqui e a gente vai ouvir junto a coletiva do Carille logo depois do empate com o líder da competição, o Novo Horizontino, que perguntado, ele responde a respeito de Miguelito. Vamos ouvir o que Fábio Carille falou a respeito de Miguelito. Vamos lembrar que é o seguinte, ele é questionado por colocar o Miguelito na esquerda. Posição essa que eu confesso que nunca vi o Miguelito jogar na base nem na seleção. Ou o Miguelito joga de 10 centralizado ou ele joga na ponta direita vindo para o centro, como um meia pelo lado direito. Sempre foi essa a posição do Miguelito na base do Santos e na seleção boliviana, que o próprio Carille disse na última coletiva que para ele era novidade, um absurdo, como eu comentei aqui, mas o próprio Carille disse que viu ele jogar nessa posição. Eis que o Miguelito entra aos 42 minutos, ele não ia nem ser relacionado. Há informações de que o Miguelito ser relacionado para essa partida foi um pedido da diretoria. Um pedido, por assim dizer, né? Da diretoria. E que também pediu para que ele ganhasse minutagem ao longo da Série B, dado o destaque que ele vem tendo na seleção e dado o fato dele ser uma das principais joias do Santos. E dado o fato de que vários jogadores em sua posição, principalmente na ponta direita, não estão jogando nada. Lá Quintana foi contratado para essa posição e pode voltar. É um jogador fraquíssimo. Fraquíssimo. Então a diretoria pressionou o Carille para que ele relacionasse e colocasse o Miguelito. O Carille coloca o jogador aos 42 minutos e o coloca na ponta esquerda. Questionado sobre isso, o Carille diz o seguinte, vamos assistir aqui a coletiva do Carille, o trecho que ele diz. Vamos lá. Carille, boa noite. Otero, boa noite. Carille, existe uma pressão grande que vem de fora para dentro, que a gente percebe, para ver o Miguelito por mais minutos em campo, né? E você até na última coletiva aqui na Vila, você chegou a falar sobre que era um desconhecimento teu de que o Miguelito, pela direita, poderia ter um desempenho melhor. Hoje ele entra pela esquerda. Queria que você dissesse qual foi a sua ideia ao escalá-lo nessa função pela esquerda e se a pressão que vem de fora para dentro, de alguma maneira, você acha que também interfere internamente e essa pressão existe para você internamente ter que relacionar e utilizar o Miguelito? E para o Otero eu pergunto o seguinte, o Carille tinha dito, Otero, que mais 5 vitórias, disse, né, não tinha dito, disse que 5 vitórias põe o Santos matematicamente na elite. Mas o baixo aproveitamento na Vila, para vocês jogadores, preocupa de alguma forma nessa reta final de competição, faltando 10 rodadas? Nos jogos que o Miguelito entrou por dentro, eu já falei isso e perguntei para ele se ele poderia ter ido melhor. Ele mesmo reconheceu que não foi bem nos jogos que ele entrou por dentro. Quando eu trago ele para voltar a treinar com a gente, lá na seleção ele tem jogado pela direita, mas ele até prefere jogar mais pela esquerda, de vir para dentro, de jogar. Conversei com ele, ele treinou nessa posição, né? Treinou nessa posição. Ou seja, está muito claro aqui. Ele disse que conversou com o Miguelito e que o Miguelito disse que prefere jogar na esquerda, sendo que nunca jogou assim na base e nunca jogou assim na seleção boliviana. Palavras do Carille. Coloquei ele na esquerda porque conversei com o jogador e ele disse que até prefere jogar nessa posição. Essa foi a informação que o Carille deu na entrevista coletiva. Pois bem, agora vamos aqui recorrer ao vídeo do Wagner Frederico, o canal do Wagner Frederico, que é um repórter que, para quem não conhece, cobre o Santos diariamente, tem um canal bastante interessante que você pode assistir.
que se chama Wagner Frederico, é o nome dele, o canal, ele trouxe a seguinte informação, vamos assistir. Para uma pessoa do staff do jogador que me revelou o seguinte: uma pessoa da alta confiança do Miguelito. Da alta confiança do Miguelito. Essa pessoa me disse o seguinte: não é verdade o que o Carille disse. Ele é mentiroso, não é verdade. Gente, aí eu perguntei o que não é verdade. O Miguelito joga sempre pelo lado direito. O Miguelito gosta de jogar sempre pelo lado. Sempre foi assim, na base do Santos e na seleção boliviana. Confirmando o que eu já tinha apurado com outras pessoas, técnicos que passaram pelo Santos, alguns que ainda estão no Santos. Essa é a posição do Miguelito. Ele nunca pediu para jogar do lado esquerdo. E não teria pedido, segundo essa minha fonte do staff do jogador, não pediu para jogar do lado esquerdo, não disse, essa conversa, essa declaração não aconteceu. Gente, eu não sei se vocês estão sacando quão grave é isso aqui. Não, sinceramente, eu não sei se vocês estão sacando quão grave é isso aqui. E não é só a informação do Wagner Frederico. Agora, vamos recorrer aqui ao Diário do Peixe, apuração de Laura Marcelo, que diz o seguinte, vamos ao texto. Abre aspas. E aqui a aspas do Carille. Os jogos que o Miguelito entrou por dentro, perguntei para ele, vocês viram o que o Carille falou. Então vamos passar. O Diário do Peixe tem a apuração de que o garoto tem a preferência mesmo pela direita, lado em que atua pela base e pela seleção boliviana. No entanto, como o Carille já havia tirado Otero para a entrada de La Quintana, ou seja, ele privilegia esse jogador, o La Quintana, que eu tenho que tratar com respeito, mas a minha vontade, e não é nem culpa do La Quintana ser um jogador fraquíssimo, a culpa é de quem contratou. Ele prefere a entrada do La Quintana no lado direito, teve que tirar o Guilherme para a entrada do Miguel pela esquerda. Ou seja, mais uma apuração de um veículo sério, que Carille mentiu em sua coletiva. Primeira coisa, na próxima coletiva do Carille, ele tem que ser perguntado novamente. Algum repórter tem que ter o culhão de chegar, Carille, eu apurei, conversei com fontes do staff do Miguelito e ele me garantiu que essa conversa de que ele prefere jogar pela esquerda nunca existiu. O staff do jogador me garante que você está mentindo. Chegaram a te chamar de mentiroso. Conte mais sobre essa conversa. De fato você mentiu? Essa pergunta tem que ser feita. Em primeiro lugar. Agora, o quão grave é isso? Bom, primeiro que já era para mim muito grave você ter um jogador com o destaque que o Miguelito tem na base do Santos, que é um camisa 10, um jogador que, se você não conhece o elenco do Santos, se você não é santista, caiu aqui de paraquedas, etc e tal, vamos lá, pro meio de campo. O Santos tem o Juliano, que é titular, que é um jogador que cai muito de produção, principalmente na Vila Belmiro, porque o Carille joga num 4-2-4, principalmente quando joga em casa, coloca o Juliano quase que de um assistente de centroavante. Então ele não arma, ele não tem condições de armar, porque taticamente ele está mal posicionado, e quando está bem posicionado, o Juliano não atravessa a grande fase, embora tenha feito o gol da vitória no último jogo fora de casa do Santos. A alternativa para o Juliano são várias. Tem o Serginho, que é um meia ali mais construtor, que é um jogador que é muito fraco, tanto que jogou vários jogos como titular quando o Juliano estava machucado e não pediu passagem. O Santos tem o Billy Arce, que nem está sendo relacionado mais, Billy Arce, que é um ponto esquerda de origem, mas que o Carille disse que o enxerga justamente nessa posição, ou de segundo atacante, ou de um meia atrás do atacante. Não tem jogado. O Santos tem o Patrick, que o próprio Carille disse que o enxerga na posição do Pituca, como um segundo volante pela esquerda, e não como um camisa 10, mas também foi colocado nessa posição em um dos jogos recentes do Santos. Foi colocado como camisa 10 ali e também não rendeu absolutamente nada, até porque está pesado, é um jogador assim que praticamente entregou os pontos de sua carreira. E o Miguel Terceiros, que não sai da base, sempre se destaca, faz gol, dá assistência, mas não tem oportunidade. Não tem oportunidade porque o Juliano é titular, mas não tem oportunidade porque o cara ele prefere esses reservas todos que nenhum deu certo. Beleza.
Só que o Miguelito também pode jogar pela ponta direita, como um meia, como o Otero. O Otero não é necessariamente um atacante, o Otero é um meia que joga pelo lado direito. Quem são os jogadores que o Santos tem para essa posição? O Otero, que fez gol agora no último jogo, o Pedrinho, que não foi relacionado para a entrada do próprio Miguelito nessa última partida, e o Ignacio, o Nacho La Quintana, recém-contratado, que já jogou aí o suficiente para mostrar que foi uma contratação sem pé nem cabeça. Com exceção do Otero, o Santos não tem nenhum jogador, porque nem Pedrinho nem La Quintana funcionaram, mas tem uma jovem promessa da base que faz gol na seleção principal da Bolívia, no jogo mais importante da Bolívia nos últimos 30 anos. Esse cara não pode jogar, não pode nem ir para o banco como reserva numa Série B, porque ele não tem condições de estar num elenco que tem Pedrinho e La Quintana. Isso por si só é revoltante. O La Quintana vem emprestado ao Santos. Se o Santos quiser, o Santos tem que pagar 1,5 milhão de euros, ou seja, um jogador que não vai render nada ao Santos. O Santos não vai pagar por esse jogador até o final do ano, ele vai voltar ao Red Bull Bragantino, porque só, cara, se cair um louco de treinador lá, vai fazer o Santos pagar essa quantia absurda para ter um jogador patético como é o La Quintana. Então, um jogador que vai ficar aí até o final do ano e acabou, vai sumir da vida do Santos. O Pedrinho é um jogador com contrato até o final do ano também, que veio por empréstimo e que também vai sair do Santos, não faz o menor sentido renovar com o Santos. Ou seja, jogadores que para futuro não existem na vida do Santos, isso falando de ponta direita. O Serginho tem empréstimo até o fim desse ano, até o fim da Série B. O contrato dele dificilmente vai ser renovado porque ele não tem nível de jogar uma Série A e o Santos deve subir. É outro jogador que não faz assim, não tem, pro futuro do Santos não existe. Alguém acha que o Patrick vai continuar? Ah, mas o Patrick tem contrato longo, mas o Patrick não é dessa posição. Ou seja, o próprio Juliano, que tem contrato até o final do ano, é uma incógnita se ele tem condição de jogar uma Série A. Ou seja, o Miguelito está lidando com jogadores todos que devem sair no final do ano. Ele é o futuro do clube. O Santos está numa condição favorável na Série B, em segundo lugar, 5 pontos na frente do quinto colocado. E o Miguelito, que é a principal joia, que vai bem na seleção colombiana, jogando contra seleções fortes, ele não pode jogar na Série B para competir com esses jogadores que todos vão embora do Santos. Isso por si só é um absurdo, gente. Isso por si só é você comprometer o futuro do clube, porque se o Miguelito não tiver minutagem agora, quanto antes ele tiver minutagem, antes ele vai amadurecer. O Santos precisa contar com ele não só para ele dar retorno dentro de campo, mas porque o Santos depende financeiramente desse tipo de venda para sobreviver. Esse é o negócio do Santos. O Santos não é uma SAF. O Santos não é um time que tem grandes patrocinadores. O Santos é um time que depende fundamentalmente de suas vendas para sobreviver. Esse é o modelo, e o Carille não respeita, não consegue enxergar isso. E não consegue enxergar nem o campo, porque o Miguelito, esses caras todos não engraxam a chuteira do Miguelito. Mas ok, isso por si só já é um absurdo. Aí o técnico vai, vamos dar oportunidade para o Miguelito. Vocês pediram, diretoria, toma aí a oportunidade. 42 do segundo tempo, você vai jogar 3 minutos. Com os acréscimos, que foi de 5 minutos ali, vai jogar 7, 8 minutos. Esse é o tempo que você tem que provar que você é foda, que você joga pra cacete. Mas você vai jogar numa posição que você nunca jogou na tua vida. Cara, isso não é queimar o cara. E aí agora, no meio de semana, o Santos encara, acho que é hoje, em Cuiabá, na estreia do Campeonato de Aspirantes, quem viaja com o elenco? Miguelito. Em vez de treinar a semana livre com um profissional para ter mais oportunidades, de repente, no setor que ele gosta mais de atuar, foi devolvido e agora a equipe de aspirantes para enfrentar o Cuiabá, a pedido de Fábio Carille. Gente, assim, eu sei que faltam só 10 jogos, eu sei que é contagem regressiva. Ontem o Ricardinho Martins trouxe a notícia de que Santos e São Paulo estão acertados para 2025, informação de Ricardo Martins, né? Eu não tenho essa informação, mas a informação de Ricardo Martins é essa. Eu sei que, independentemente de São Paulo ou não, o Carille não vai ficar, é contagem regressiva. Mas, gente, para que aguentar esses 10 jogos? Para que a gente ter que ver isso até o final da Série B? Para que a gente ter que sofrer nesse tanto com essas escolhas que parecem sabotar o próprio trabalho, o próprio Santos? A impressão que eu tenho é que o Carille, desde que
o Corinthians resolveu não pagar a sua multa, não ir adiante com a sua contratação e trazer o Ramon Dias, que está resolvendo o problema do Corinthians como o Carille seria incapaz de fazer, a impressão é que ele largou. A impressão é até que ele está sabotando o Santos, que estaria sabotando o Santos. Vou subir, mas também não vou subir com muita facilidade, porque é capaz de se eu subir com muita facilidade, vocês me mandem embora. Então eu vou subir, vai ser sofrimento. Vocês querem o Miguelito? Toma o Miguelito, mas em outra posição. Comigo ele não joga. É uma coisa assim, e aí, por fim, o cara vir numa coletiva de imprensa e dizer que conversou com o jogador e que ele disse preferir uma posição para justificar a sua escolha, e essa conversa ser falsa, ser desmentida pelo próprio staff do jogador, que é a principal joia da base do Santos, pelo menos de acordo com essa idade. O Santos tem outras joias mais jovens, mas dessa faixa etária de jogadores prontos para o profissional, ele é a principal joia. Você mentir, você dar uma informação falsa para justificar um comportamento seu que foi escolha sua. Gente, era só dizer, olha, eu tinha substituído o Otero pelo La Quintana, que joga pela direita, o Miguelito está subindo agora, tentei ele pela esquerda, vamos tentar, treinou assim comigo, eu acho que ele é um jogador que deve, pelas suas características, deve entender como que é jogar em todas as posições, mas futuramente ele vai ter um pouco mais de tempo na sua posição de origem. Nesse jogo foi uma questão de momento, eu já tinha feito uma substituição na direita, coloquei ele na esquerda e assim ele vai ganhando minutagem. É importante que ele jogue aqui pelo profissional e aos poucos ele vai se encaixando da melhor maneira. Não era mais fácil uma resposta como essa? Você inventar, segundo o staff do jogador, que você teve uma conversa que ele teria dito que prefere jogar pela esquerda para você se justificar, você mentir para toda uma torcida numa entrevista coletiva. Isso é uma vergonha, isso é um absurdo. Isso deveria dar justa causa. O que o Santos está esperando para mandar esse cara embora? O que o presunto não consegue fazer que esse cara tem feito? O que minha avó lá sentada naquele banco de reservas não faz que esse cara está fazendo? O Santos tem elenco para subir com uma planta no lugar do Carille. Uma planta. Traz aí qualquer treinador terrível que passou pelos Santos nos últimos anos, vai subir. Não tem por que ter medo. Ai, porque se eu mando o Carille embora e deixo o presunto aí, o time não sobe, cai no meu peito, Marcelo Teixeira. Não! O torcedor não aguenta mais. Tudo que o torcedor quer é ver Fábio Carille, a notícia. ge.com, Santos demite Fábio Carille. Essa é a notícia que o Santos mais aguarda. Os santistas mais querem. A gente está ansioso por isso. Ninguém aguenta mais ver jogo do Santos com esse ser humano. Ninguém aguenta mais, pelo amor de Deus. Esse cara está sabotando o Santos Futebol Clube. Esse cara é negligente com o próprio trabalho. Esse cara estaria mentindo a respeito de uma conversa que teve com um jogador para justificar a sua escolha. Isso é intragável, isso é absurdo, isso é inadmissível. O que mais o Santos Futebol Clube e a diretoria de Marcelo Teixeira vão aguentar? Aguentaram ele menosprezar o Santos na negociação contra o Corinthians, tirar o dele da reta, desrespeitar o clube em rede nacional e internacional. E vão aguentar isso, mentiras deslavadas em coletivas. Eu não posso aceitar um negócio desse. Eu acho um completo absurdo. Um completo absurdo. E eu não sei nem mais o que dizer. Não sei nem mais o que dizer. Eu espero que o próprio Carille se justifique na próxima coletiva, mas coletiva essa que ele nem deveria estar se o Santos fosse um clube sério hoje. A gente vai se falando, um grande abraço e até o próximo vídeo.